Bom, e agora a gente vai para a nossa faixa de entrevistas. Hoje a gente vai falar sobre o Dia Mundial da Obesidade, né? A gente convidou Tâmara Gomes, que é nutricionista, especialista em comportamento alimentar. Boa tarde, Tâmara. Boa tarde, Diego. É um prazer falar com você aqui. Boa tarde. Tâmara, a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, instituiu o dia 4 de março como o Dia Mundial da Obesidade, com o objetivo de auxiliar as pessoas a conseguirem manter um peso saudável. E o relatório da OMS de 2022 mostrou que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo são afetadas pela obesidade, ou seja, 1 em cada 8 pessoas vive com obesidade no planeta. E aí, esses dados chamam muita atenção. Eu gostaria de entender um pouco esse panorama. Queria que você falasse um pouco sobre esse panorama da obesidade no mundo, especialmente aqui no Brasil e no Nordeste. Joia, Diego, uma excelente pergunta. Bom, hoje é um dia que a gente, na verdade, né, tem para pensar um pouco sobre esse quadro clínico que a gente está aí desde a década de 90. O Brasil, durante muito tempo, sofreu com desnutrição, com fome, e isso, inclusive, meio que programou, meio que desenhou o cenário que a gente vem vivendo hoje. Porque a partir de uma fome muito agressiva que a gente passou no passado, a gente acabou programando o nosso corpo para guardar a gordura com mais facilidade. Somado a isso, o universo muito obesogênico, como a gente chama na área da saúde, muitos alimentos ultraprocessados, né, muitos refrigerantes, a alimentação muito desconstruída, acabou nos trazendo para esse patamar. E somado a isso, a gente também não pode esquecer que existem outros geradores de quadros de obesidade. As pessoas falam muito sobre o consumo e sobre a falta de exercício físico. Isso é o básico, né? Esse é o feijão com arroz, como a gente diz. Mas a gente também tem outras questões. A gente tem a genética, a gente tem a epigenética e a gente tem também as questões psíquicas. Então, muitos dos quadros de obesidade hoje, eles são o grande gatilho é a questão emocional. Então, as pessoas estão desestabilizadas emocionalmente e acabam buscando uma fuga que, infelizmente, a fuga mais perto, a fuga mais acessível na maioria das vezes, é o alimento. E as pessoas não vão buscar uma fuga no alimento como um prato de salada, né? As pessoas vão buscar afeto, vão buscar no açúcar, vão buscar na gordura, que são componentes mais palatáveis, deixam a alimentação mais gostosa, e isso acaba viciando o paladar, botando a palavra em vício aí bem entre aspas, porque a gente ainda tem muitos estudos sobre isso, mas o paladar fica mais viciado para esses alimentos que são mais engordativos. E aí a gente tem esse quadro de obesidade que a gente chegou hoje, que é um quadro extremamente preocupante, é uma das doenças mais desafiadoras do século XXI, do século XX e continua no século XXI. A gente não sabe ainda o tratamento eficaz. Quanto mais se pratica dieta no mundo, mais o mundo fica obeso. Então, a gente já tem uma noção que a dieta não é, por si só, né, a via de tratamento. A gente precisa de outros elementos, como inclusive outros profissionais, como Sim. psicólogo, profissional médico e, por vezes, até o profissional psiquiatra, né, que é uma especialidade muito utilizada porque a maior parte dessas pessoas tem ansiedade, depressão e quadros similares. E a obesidade também pode ser hormonal, pode acontecer por conta dos hormônios. Pode, claro, existem várias causas, como eu falei no começo. É uma doença multicausal, né, multifatorial. A gente tem as questões orgânicas, como a oscilação hormonal. A gente tem as questões psíquicas, né, como quadros depressivos e de ansiedade, que podem causar e podem ser gerenciadores desse quadro de obesidade. A questão genética, a questão ambiental. Então, a obesidade ela é multicausal, são várias camadas até a gente ter a manifestação da obesidade. E, sobretudo, a soma, né, de tudo isso. A soma de tudo isso, como quando a gente pensa, por exemplo, a mulher na menopausa, que é uma mulher que está tão predisposta à obesidade, exatamente por causa de tudo isso. Tem uma oscilação hormonal, tem a questão psíquica, tem várias outras questões envolvidas, mas você tem razão, sim. Eu ia perguntar até se é mais fácil, se existe isso, né, de ser mais fácil de homens e mulheres, né? Se a mulher tem mais facilidade de ser obesa ou de ganhar mais peso do que o homem. Tem, naturalmente, né, fisiologicamente, a mulher ela tem uma tendência a armazenar mais gordura no corpo. Do ponto de vista evolutivo, o homem ele evoluiu armazenando mais músculo, armazenando mais proteína nessa região muscular.
E nós, mulheres, a gente tem, sim, uma sensibilidade não, mas uma predisposição maior a armazenar gordura e guardar isso no tecido adiposo. Obviamente que isso, com o passar do tempo, mudou um pouco, porque a gente tem mulheres que têm uma prática de exercício físico muito intensa e tem mulheres que têm uma alimentação muito diferenciada, mas de maneira geral, isso é verdade sim. As mulheres têm sim, fisiologicamente, uma predisposição maior para armazenar gordura no tecido subcutâneo, tecido adiposo subcutâneo, isso é verdade. E quando é que a pessoa ela é considerada obesa? Quais são os sinais de alerta que também a gente tem que estar Certo, atento? perfeito. Sua pergunta foi fantástica, porque isso é, inclusive, algo que a gente bate muito na tecla. Eu, como educadora, né, professora de nutrição, a gente fala muito sobre isso. Hoje, a OMS, ela bate o martelo que a obesidade ela está instalada apenas por uma variável, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, quando que é aquela continha básica que tem nas revistas, que qualquer pessoa faz, que é uma conta que vai nos dizer, por exemplo, o IMC ele é determinado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, ou pelo quadrado da altura. Só que só isso é muito pouco para eu diagnosticar um indivíduo com obesidade, porque a obesidade é uma doença muito complexa. Então, assim, pela OMS, para que o indivíduo seja, né, categorizado como obeso, ele tem um IMC acima de 30. Mas hoje a gente sabe que outras variáveis também interferem nesse diagnóstico, tais como a circunferência da cintura, que eu preciso também pensar em outros parâmetros, né? Dobras cutâneas nos ajudam nesse processo e outros elementos também que vão fazer com que a gente feche o diagnóstico de obesidade. Porque esse IMC é muito vago, ele avalia só a massa corpórea. Então, só para você ter uma ideia, o indivíduo atleta que tem muito músculo, ele vai ter uma massa corpórea avantajada. Então, esse IMC sozinho não é suficiente. A gente avalia também os dados bioquímicos, porque não basta ver o peso. A gente precisa tirar também o foco apenas do peso. Eu preciso ver as questões metabólicas do paciente. Então, os dados bioquímicos, as atividades funcionais, os exames clínicos outros, né? Como é que esse paciente está em relação à saúde, para que a gente possa fechar um quadro de obesidade. A obesidade é uma doença crônica, existe um CID, um Código Internacional da Doença, e a gente precisa levar isso em consideração. Mas a gente também precisa fazer um diagnóstico muito bem fechado, muito bem organizado. Então, a pessoa que é obesa, então ela também pode estar desnutrida, mesmo sendo obesa? Com certeza. Isso é o que a gente mais vê. Porque o que é a desnutrição? É a nutrição não adequada. A maior parte dos obesos possui desnutrição, que a gente chama de desnutrição ou de fome oculta, que tem uma carência de micronutrientes, de vitaminas e minerais. Então, o que a gente mais vê é o obeso com carência de vitamina C, de vitamina B. Vitamina C é menos frequente, mas as vitaminas do complexo B, como, por exemplo, de tiamina, de riboflavina, de ferro, né? E principalmente o obeso com carência proteica, que a gente chama de desnutrição proteica. Então, é um obeso que ele tem deposição de gordura aumentada no corpo, mas ele tem pouca proteína ali à disposição para que ele forme a sua estrutura. Então, é muito comum mesmo, principalmente porque a alimentação, na maioria das vezes, a alimentação desse obeso, ela é focada em dois nutrientes, os mais engordativos que existem, que é gordura e carboidrato. E proteína, quando ele consome, é proteína de baixa qualidade. Uhum. E a senhora estava falando que também pode ser uma questão genética. A senhora disse Exatamente. vários fatores, né? E a genética pode ser um deles, né? Com certeza. Hoje a gente conhece dezenas de genes, que são genes que, quando são expressos no corpo do indivíduo, eles acabam levando o indivíduo para esse fenótipo, né? Para essa manifestação de obesidade. Então, a gente vê famílias de indivíduos obesos, onde os pais são obesos, os filhos são obesos. Então, na maioria das vezes, essas famílias, elas acabam transmitindo esse gene que ele é estimulado, porque quando a gente fala em gene, ter o gene não é ter a doença. Eu preciso dar um ambiente propício para esse gene se expressar. E mais uma vez, hoje nós estamos imersos no que a gente chama de pântanos alimentares, ou seja, nós estamos afogados em ambientes obesogênicos. Nós olhamos na rua que a gente mora e a gente tem lanchonete, padaria, fast food, mas dificilmente a gente tem uma feira livre. Então, isso é um ambiente obesogênico, é um ambiente que contribui para a manifestação da obesidade e para a manutenção da obesidade. Então, eu tendo o gene da obesidade imersa nesse ambiente, é lógico que a chance de manifestação da doença é alta.
E a própria publicidade também, né? Ela contribui para esse ambiente, né, obesogênico, como a senhora estava falando. Demais. No Brasil, nós temos leis, que são leis, principalmente, que protegem o público infantil. Então, são as leis da publicidade infantil, né, desses alimentos, porque antigamente, num passado não muito distante, nós não tínhamos regras quanto à propaganda dos alimentos, como biscoitos recheados, refrigerantes, chocolates de toda a natureza. Hoje a gente já tem leis, graças a Deus. E isso protege um pouco as nossas crianças. Mas não adianta nada a gente ter lei na televisão, mas quando esse menino está vendo um vídeo na internet e entra uma propaganda lá de um alimento dessa natureza. Ou quando ele vai para a escola, ele tem acesso de forma livre, né? Ou quando ele sai na rua, vai na padaria, a primeira coisa que ele faz, quando ele vai pagar o pão lá com a mãe ou com a funcionária, enfim, seja quem for, ele vai ver um mar de alimentos ou de componentes dietéticos, né? Balas, enfim, fast foods ali, alimentos engordativos, e ele tem acesso. Então, a gente tem as leis, mas precisa fazer com que essas leis elas sejam válidas em todos os ambientes que a criança ela percorre. Mas Isso, a publicidade, com certeza, tem um impacto grande. pronto, muito bom a senhora tocar nesse assunto, né? A gente está chegando já quase no final da entrevista, mas a gente tem esse ponto das crianças e adolescentes para tocar antes de encerrar, porque o número total de crianças e adolescentes que foram afetados pela obesidade em 2022, segundo os mesmos dados da OMS, foi de 159 milhões, em comparação com 31 milhões em 1990, ou seja, o índice de obesidade dessa parte da população aumentou 4 vezes, né, nos últimos 30 anos. É complicado, né? Pensar nisso também para as crianças, né? Complicadíssimo, principalmente se a gente pensa que uma criança obesa, ela tem tudo para ser um adolescente obeso, que tem tudo para ser um adulto obeso. Então, quando a gente pensa, quando você diz da década de 90 para cá, a década de 90, ela foi uma década de transição. Antes dela, nós tínhamos muita desnutrição no Brasil. Então, depois da década de 90, a gente começou a passar pela ocidentalização da alimentação. Então, chegaram aqui os fast foods, chegaram aqui meios de transporte que deixaram a gente mais sedentário. Então, hoje a gente desce na porta do trabalho, a gente não desce mais tão longe, a gente pega elevador para o primeiro, para o segundo andar, tudo é no controle remoto. Então, a nossa vida ela foi ficando mais sedentária. E as crianças vêm acompanhando isso, sem falar na violência da rua. Na década de 90, nós éramos crianças. Quem era criança nessa época, por exemplo, brincava na rua, brincava de queimado, de pega-bandeira. Hoje a gente tem muito medo das nossas crianças irem para a rua, por causa da violência. E sem falar que elas também estão muito viciadas no digital. É o videogame, é o telefone, a criança está mais em casa, a criança está mais sedentária. Somado a isso, ela acha na geladeira da casa dela alimentos muito engordativos, que não são proibidos, e é importante a gente marcar aqui. Não são proibidos, mas o excesso é extremamente deletério, né? Extremamente maléfico. Agora, podem ser consumidos com exceção. E aí é importante que a criança não cresça sabendo que aquilo ali é proibido, porque o que é proibido é mais gostoso, ela vai querer ir mais atrás, Com né? certeza. É isso mesmo. Tâmara Gomes, nutricionista e especialista em comportamento alimentar. Muito obrigado pela sua participação aqui no Calor da Rua. Eu queria que a senhora encerrasse falando um pouco sobre como o estilo de vida, uma mudança do estilo de vida, ela pode ajudar aí na luta contra a obesidade. Olha, meu caro Diego, eu que agradeço, né? E queria dizer para todo mundo que está ouvindo que não existe uma mudança de vida que não passe pelo processo educativo. Toda e qualquer mudança precisa passar pelo processo educativo. As crianças, os adolescentes e nós adultos, os idosos, precisam compreender o porquê, o motivo da mudança, né? E nenhuma mudança também perpassa pela restrição. Não existe na nutrição o que é proibido, o que é liberado em grande quantidade. É o equilíbrio. Existem algumas palavras-chave que a gente precisa levar e colocar em prática. É o equilíbrio, a moderação, a variedade, sabe? É fazer com que essas crianças elas sejam orientadas, elas comam de tudo, na quantidade que cabe a elas, e que elas cresçam num ambiente mais saudável, com mais fruta, mais verdura, com mais variedade alimentar. É claro que diante da pobreza do nosso país isso seria um milagre, mas o máximo que a gente puder levar isso, que é uma questão educativa, é uma questão educativa do dia a dia. Ninguém vai deixar de ser obeso com práticas restritivas e práticas de curto prazo, mas é uma vida de investimento para aprender a fazer boas escolhas e principalmente cuidar da cabeça. Cuidar da cabeça é muito importante.
Isso. Muito obrigado, Tâmara Gomes, nutricionista. Muito obrigado pela participação. Nada, eu que agradeço.